Estava observando o comércio esses dias, como disse a irmã no testemunho dela, uma preocupação dos comerciantes em vender. As lojas vazias. Se você for no shopping, você vai ver somente as pessoas passeando para lá e para cá, e às vezes na área de alimentação, sentado ali, comendo um sanduichinho, etc. Mas essas lojas totalmente vazias. Nas ruas de Campo Grande também, as lojas totalmente vazias. Pessoas chamando pessoas para entrar e comprar. Bom, o pessoal fala de crise, né? Uma situação terrível. Para nós vivermos nesse mundo, atualmente, é uma missão impossível. É uma missão impossível viver nesse mundo. As coisas estão acontecendo de forma tão violenta nas nossas vidas que nós ficamos perplexos e as pessoas em dúvida para saber o que vai acontecer amanhã. Quando Jesus diz que basta cada manhã o seu mal, é verdade. Basta cada dia o seu mal. Porque todos os dias nós vamos sofrer qualquer tipo de violência, seja de um lado, seja de outro. Então, viver nesse mundo hoje é uma missão impossível. Mas nós temos que aprender de Deus uma saída para conseguir vencer para essa missão impossível se tornar uma missão possível. Porque para Deus tudo é possível. Amém? Deus disse, tudo é possível aquele que crê. Então, quando alguma pessoa fala, estamos numa missão impossível viver nesse mundo, trabalhar. Não, você fala assim, não, comigo não, tudo é possível aquele que crê. Então eu tenho que aprender com Deus aquilo que é necessário para poder viver na plenitude de Deus, aquilo que Jesus Cristo nos ensina através da sua palavra. Nós vamos considerar alguns textos hoje, que é muito importante, se você puder anotar aí na sua Bíblia, ou registrar, porque vai fazer diferença na sua vida a partir de hoje, amém, irmãos? Fez diferença na minha vida, quando estava estudando a palavra, quando estava meditando, quando estava tendo meu tempo a sós com Deus, Deus falou forte ao meu coração, e eu fui lá em Jeremias, que foi o profeta que sofreu muito. Como sofreu Jeremias? Eu estava lendo o livro de Jeremias, eu falei, meu Deus do céu, meu pai, como sofreu esse profeta? Foi perseguido, olha, fizeram de tudo com esse homem. Mas sabe por que ele tinha força e fé? Porque Deus estava com ele, amém, irmãos? E ele escreveu um livro na Bíblia chamado Lamentações. Quantas pessoas lamentam o dia a dia? Acontece uma coisa, lamenta. Acontece outra coisa, lamenta. Acontece uma coisa, lamenta. Versículo 3 de Lamentações, abre a sua Bíblia, versículo 3, e o capítulo 3, versículo 19 em diante, para vocês terem uma ideia no que lamentava Jeremias. Versículo 19, 3:19, diz assim, lembro-me da minha aflição e do meu delírio. Amados, presta atenção, quando você está passando por uma aprovação, uma coisa terrível, ou já passou, ou continua passando, Jeremias disse assim, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Olha só que tragédia ele está registrando aqui no versículo 19. No 20 ele diz, lembro-me bem disso, tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. É uma tragédia, é uma melancolia, é algo terrível que eu tenho certeza que todas as pessoas passam pelo menos um dia. Não existe pessoas que não sofrem isso que o Jeremias está falando aqui nas Lamentações. Olha só, lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Quer dizer, que aquele aperto no coração, alguém já sentiu isso aí, um aperto no coração? Uma vontade de chorar? Uma vontade de sair da vida? Uma vontade de falar assim, pare o mundo que eu quero descer? Jeremias passou por isso. Então, muita gente passa por isso. Eu passo, você passa, nós passamos, porque no mundo tereis aflições, disse Jesus. Versículo 21. Olha o que ele diz aqui. Agora é o mais importante. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Amém, irmãos?
Olha o que ele está dizendo: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Ele lembra de todas as coisas que passa de ruim com ele, mas a coisa principal, lembro-me também do que me pode dar esperança. O que pode nos dar esperança? Está no versículo 22, olha só, ele diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. É confiança, é crer realmente que o Deus do impossível está vivo, está presente em nossa vida, e quando nós declaramos isso, aquilo que nos traz esperança são as coisas boas que nos aconteceram, e principalmente aquilo que está revelado através da palavra de Deus. E nós vamos aprender essa noite. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Amém, irmãos? O que nós podemos aprender? Nós podemos aprender de que podemos passar por qualquer tipo de dificuldade, lembrar sempre as coisas ruins que estão nos acontecendo no dia a dia da nossa vida, mas nós temos que pensar primeiro naquilo que nos traz esperança, que é a palavra de Deus, é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, são as promessas do Senhor para as nossas vidas. Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, e para aqueles que o buscam. Para aqueles que o buscam. Aquele que tem tempo a sós com Deus, aquele que procura Deus todos os dias. Buscar-me-eis e me achareis se me buscardes de todo o coração. Está lá em Jeremias. Deus falando para aqueles que realmente precisam de um socorro e de uma esperança. Algo acontece na nossa vida. E algo também que está em Hebreus. Você abre sua Bíblia aí em Hebreus, no capítulo 10 de Hebreus, nos versículos 35 em diante. O apóstolo Paulo nos traz a receita de algo muito importante, que é a busca da esperança e da confiança em Deus. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Amém, irmãos? O que o apóstolo está dizendo? Que nós não devemos abrir mão. O que é não abrir mão? É não deixar de lado, é agarrar, é pegar. O quê? Da confiança que nós temos em Deus, em Jesus Cristo, no sacrifício dele. Será o quê? Ricamente recompensado. É a recompensa que é importante para nossas vidas. E diz mais: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. É condicional. É condicional. Nós temos que pensar naquilo que nos traz esperança. O que é que nos traz esperança? Quando nós cumprimos os mandamentos do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. E principalmente, aquele mandamento da graça que Jesus nos dá, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Amados, será difícil fazer isso? Quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Quando você fizer a vontade de Deus, você vai receber aquilo que ele te prometeu. O que ele prometeu? Vida abundante. É aquela vida que nós precisamos ter. Versículo 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Muitas pessoas querem ver milagres físicos para acreditar em Deus. Não seja como Tomé, que as pessoas, os discípulos falaram: Jesus esteve aqui. Eu não acredito. Esteve aqui? Ele morreu. Não, mas ele ressuscitou. Não acredito. De repente Jesus aparece no meio deles. E precisou Tomé, vendo Jesus, colocar as mãos nas chagas de Jesus. Para Jesus, o mais importante é aquele que não vê e crê, do que aquele que precisa ver para crer.
Então nós sentimos a presença de Deus no momento que nós estamos orando e buscando a Deus. E se retroceder, não me agradarei dele. Quer dizer, o meu justo viverá pela fé. E se você rejeitar a fé, Deus não vai se agradar de você, em nenhum sacrifício. Amados, missão impossível. Mas tudo é possível aquele que crê, diz o Senhor. Nós temos um exemplo na Bíblia, o exemplo de Moisés. E eu amo Moisés, eu amo Êxodo, eu amo tudo aquilo que Moisés escreveu por experiência divina, de que a coisa mais importante que existe é quando Deus estava com ele, com Moisés. Todo mundo conhece a história de Moisés. Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve 12 filhos. Um dos filhos chamado José. Os irmãos de José ficaram com inveja dele e fez o quê? O venderam para os ismaelitas, que venderam como escravo para os egípcios. E ele foi morar na casa de Potifar, chefe da guarda. Ficou durante um tempo lá, ganhou graças pelo bom trabalho de José, de servir a casa de Potifar como chefe lá, mordomo, porque Deus estava com ele. Até que aconteceu algo muito interessante. A mulher de Potifar se apaixonou por José, e vocês conhecem a história. Uma hora rasga-se as vestes de José quando ela o atacava, e ele foi para o calabouço, ele foi para a prisão. Depois de um certo tempo, ele esteve na presença do faraó, interpretando um sonho. E da noite para o dia ele se transformou no príncipe, um governador do Egito. Depois de certo tempo ele trouxe a família para o Egito. A família de Jacó, seu pai, em torno de umas 70 pessoas. O faraó se agradou de José e deu a terra de Gósen para eles. Passando-se os tempos, 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos, esses 70 pessoas se transformaram em quase 3 milhões de pessoas. José já tinha morrido, os faraós daquela época conheciam José também, outros faraós apareceram. E o que aconteceu? Aconteceu o que todo mundo sabe. Aconteceu que eles foram escravizados. Isso já estava predestinado desde o tempo de Abraão, quando Deus falou que o povo seria escravizado por 400 anos. Amados, mas a história, ela é fantástica. Moisés, durante um período de tempo, escreveu 5 livros. Como que pode um homem, que poderia ser príncipe do Egito, renunciou a isso para estar com o seu povo e foi escolhido por Deus para libertar o povo no momento apropriado? Agora, o mais interessante é o que está escrito em Êxodo 3, capítulo 7 e 8. Olha o que diz Êxodo 3, 7 e 8. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. Versículo 9, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Tenho visto como os egípcios o oprimem. Amados, qual é a sua dificuldade? Qual é a sua escravidão? Onde você se encontra nesse momento e que às vezes se encontra num beco sem saída, sem saber para onde correr? Deus estava dizendo e disse, está registrado, que ele ouviu o clamor pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Depois de 400 anos. Porque num período de 400 anos ninguém clamava a Deus. Até que chegaram no momento certo de dizer, falou, temos que apelar para o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando você estiver em dificuldade, você clamar a Deus, porque Ele vai te ouvir. Amém, irmãos? O que nós podemos aprender com a lição
e as atitudes de Moisés. Primeiro ponto, Moisés, um agente de milagres. Quantos milagres aconteceu nesse período? Profeta de Deus, escreveu 5 livros. Legislador, Deus fez com que ele registrasse as leis, os 10 mandamentos e mais de 600 leis. Líder, como que pode um homem sozinho liderar quase 3 milhões de pessoas? Já imaginou? Era ou não era uma missão impossível? Sim ou não? Sim ou não? Um homem sozinho liderar quase 3 milhões de pessoas, 2 milhões e pouco de pessoas, com seus problemas, com pepinos de tudo quanto é jeito, com aflições de tudo quanto é jeito, com outros povos querendo guerrear com os israelitas. Que situação! Os milagres que Deus fez dos 40 anos no deserto, supriu as necessidades deles. Sabe por que aconteceu isso? No versículo 33, versículo 11, diz algo muito importante. 33, versículo 11, que Moisés falava com Deus face a face, como quem fala com um amigo. Amém, irmãos? Moisés falava com Deus face a face, como quem fala com o seu amigo. Será que nós temos condição de falar com Deus face a face, como se falássemos com um amigo? Sim ou não? Sim ou não? Sim! Jesus disse, eu não escolhi a vós, vocês não me escolheram, não, eu escolhi a vós. E não chamo mais servos, chamo vocês de amigo. Então, através de Jesus Cristo, nós temos linha direta com Deus. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo isso? Se Moisés falava face a face com Deus, nós podemos hoje falar face a face com Deus, porque Ele nos ouve através de Jesus Cristo, nosso Senhor, porque o véu foi rasgado. O sacrifício do Cordeiro vale para nós uma linha direta com Deus. Nós conversamos com Deus, clamamos e buscamos, está na palavra do Senhor. Então nós não podemos desfalecer, não. Nós temos que ficar realmente, permanentemente com o Pai eterno. Não é uma missão impossível. O que ele fez? Confrontou com o faraó, com as 10 pragas, liderou mais de 2 milhões de pessoas, recebeu os 10 mandamentos, intercedia a Deus pelo povo rebelde. As lições da vida de Moisés para nós, a vida tem opções. Nós podemos escolher o que queremos, livre-arbítrio. Deus nos dá essa opção. Ele diz, lá em Deuteronômio, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. E Ele dá uma opção para nós, escolham, pois, a vida. Amados, nós temos na nossa frente, todos os dias, momentos de escolhas, de decisão. Ou decidimos por Jesus, ou decidimos pelo diabo. Não existe meio termo. Ou a porta é estreita, e nós vamos por ela, porque vai conduzir a vida, conduzir-nos à vida eterna, ou com aquela portona largona que vai à destruição. As crianças estão aprendendo hoje isso. Tem opção, sim. E você pode optar por Jesus. Amém, irmãos? O que mais? Nunca tente antecipar-se a Deus. Deus, Ele está pronto para te servir, para te orientar, para disciplinar, para te dar vida abundante. Mas não podemos passar na frente de Deus. Não, eu vou fazer do meu jeito. Não, se você fizer do seu jeito, você dança. Não é do jeito nosso, é do jeito de Deus, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. A capacitação segue o chamado divino. Deus pode te capacitar se você tiver algum problema, falou, eu não sou capaz de fazer certas coisas, então, Senhor, capacita-me para que eu possa realmente atingir aquele objetivo que o Senhor tem preparado para a minha vida, aquele plano. O pecado pode ser perdoado, mas a sua consequência nem sempre pode ser evitada. Irmãos, nós pecamos, mas as consequências acontecem. Eu quero passar para os amados uma passagem de Jesus Cristo que é muito importante ter em mente, porque as coisas acontecem no nosso dia a dia e às vezes a gente não percebe. Por isso que nós estamos falando em decisão, estamos falando de escolha. Que se estamos vivendo uma missão impossível, eu tenho que pôr no meu coração que tudo é possível aquele que crê. Então a missão para mim é possível por Cristo Jesus. Amém? Abra aí sua Bíblia. No livro de João,
capítulo 6, versículo 57 em diante. João 6. São palavras de Jesus. Esse relato, cada vez que eu medito nesse relato, eu fico pensando na minha vida, nos meus problemas, naquilo que eu devo acreditar, naquilo que eu devo buscar, porque senão eu não vou conseguir viver nesse mundo, e na verdade ninguém vai conseguir. Jesus diz assim: da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Veja que ele está falando para várias pessoas que estavam ali com ele. Milhares de pessoas que ele estava falando ali. Então eu disse: da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Veja bem, amados, por minha causa, aquele que se alimenta de mim. Vocês estão percebendo aquelas pessoas ignorantes que estavam ali? E Jesus está falando: aquele que se alimenta de mim. O pessoal começou a pensar: não estou entendendo o que ele está falando. Vejam o 58. Este é o pão que desceu dos céus. Ele fala: este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão, Jesus batendo no peito, viverá para sempre. Vocês estão entendendo, né? Eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que se alimenta desse pão aqui, viverá para sempre. O pessoal que estava ali ao redor de Jesus ouvindo, o que eles fizeram? Falaram: epa, o que esse homem está falando? Olha o versículo 59. Ele diz assim: ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. E tinha muita gente lá, muita gente. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Amados, vocês estão vendo o que está escrito na palavra do Senhor? Ao ouvir isso, muitos dos seus discípulos, aqueles que seguiam a Jesus, discípulos que seguiam a Jesus, disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? A gente vai ter que comer, se alimentar dele, de Jesus. Ele é o pão. Que pão? Ele não é pão, ele é carne e osso, mas não é pão. Esse homem está ficando louco. Olha o versículo 61. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Vocês estão escandalizados por aquilo que eu estou dizendo? Que eu sou o pão vivo que desceu do céu? Aquele que comeu o maná que Deus deu, morreram. Mas aqueles que comerem do pão da vida, que sou eu, não morrerão. Versículo 62. Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? E Jesus, falando ainda para eles, dizia: o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. A palavra que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair, e prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Jesus já sabia quem ia trair, qual dos discípulos ia traí-lo. Jesus sabia, e conhecia o coração de cada pessoa. Jesus conhece o coração de cada pessoa. Conhece o meu coração, conhece o seu coração, conhece você, sabe o que você está pensando, sabe quais são as suas intenções. Por isso que nós temos que ter cuidado com aquilo que pensamos, como agimos, o que falamos e o que nós queremos. Se nós queremos a vida eterna, se nós queremos a salvação, se nós queremos realmente ter uma vida plena, uma vida abundante, nós temos que estar entendendo o que Jesus está dizendo, que Ele é o pão da vida, que nós devemos estar com Ele, digerindo aquilo que Ele tem através da palavra para nós. O versículo 66, ele diz: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Vocês acreditam nisso?
Depois dessas palavras de Jesus, o que aconteceu? Os discípulos foram embora. Muitos deles, talvez milhares deles, deixaram de segui-lo, porque não entenderam absolutamente nada. Eles estavam apenas atrás, sabe de quem? De um rei terreno. Eles achavam que Jesus seria um rei que ia derrubar o trono de Roma e estabelecer o seu reino lá, e ele... Não, Jesus estava falando de algo muito mais profundo, muito mais importante. Veja o versículo 67, Jesus dizendo assim, Jesus perguntou aos 12, foram um monte, né? Mas sim, os 12 ficaram ali. Vocês também não querem ir? Foram um monte, milhares. Os 12 estavam lá. E vocês? O que vocês decidem? Vocês entenderam o que eu disse? Versículo 68. Simão Pedro lhe respondeu. Interessante que Pedro sempre deu a primeira palavra na frente de todo mundo. Sempre foi o que se apresentava diante de Deus, de Jesus. Senhor, para onde iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém, irmãos? Eles entenderam, Pedro entendeu que era um chucro, entendeu que Jesus estava falando, Senhor, para quem iremos? Ou seja, para quem? Quem vai nos agasalhar? Para quem? Quem que vai nos proteger? Quem vai nos ensinar? Quem vai nos dar aquilo que nós precisamos? Tu tens a palavra de vida eterna. Amém, irmãos? E o versículo 69 diz... Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi, os 12. Todavia um de vocês é um diabo. Jesus já deu na lata que um estava amando do capeta. Amados, nós temos que ter na nossa vida momentos de decisão, de escolha, de saber realmente o que nós precisamos ter, de que maneira ter e quem escolher. Se eu escolhi por Jesus Cristo, eu tenho que ir com Ele até o fim. Se eu optei por estar diante de Jesus todos os dias da minha vida, reconhecendo o sacrifício dele na cruz do Calvário, eu não posso mudar o meu passo, eu não posso dizer, não estou entendendo o que está dizendo a palavra, eu vou cair fora. Tem muita gente caindo fora. Tem muita gente indo embora, tem muita gente que não está dando pelotas para a palavra do Senhor. Nós poderíamos ter aqui milhares de pessoas. Mas é uma quarta-feira, difícil, tem jogo de futebol, tem Libertadores, a pessoa estuda. Não, tudo bem, mas tem muitas pessoas que estão nos bares, nas bebedeiras, nas festas, de frente à televisão, curtindo TV, não se preocupando com o futuro, não se preocupando com o amanhã. A igreja fica para qualquer dia. Igreja fica só para o domingo quando vai. Igreja é isso, igreja é aquilo. Pastor é isso, pastor é aquilo. Deus? Não, eu oro em casa, eu busco em casa. Amados, a palavra de Deus é muito clara a respeito disso, que nós devemos congregar, estarmos juntos no mesmo propósito, para buscar esse Deus maravilhoso e para podermos estar estabelecidos na nossa vida, aquilo que nós queremos, que é a vida eterna. Amém? A vida abundante não é somente ter recursos financeiros, não. A coisa principal é você buscar a santidade. Você está diante de Deus, com o único propósito, que Ele é o pão da vida. Ele é aquele que vai nos saciar aquilo que nós precisamos. Podemos voltar em Jeremias, podemos voltar na Lamentação, podemos voltar e dizer como acontece. Ele pensa muitas coisas, lembra de coisas ruins que aconteceram, das aflições que ele passou. Jogado no poço, apanhou, foi uma tragédia a vida de Jeremias. Mas ele lembrou, eu vou lembrar aquilo que me traz esperança. Moisés conseguiu tirar o povo do Egito com o poder de Deus. Deus mandou as 10 pragas, libertou o povo, abriu o mar vermelho, secou o rio Jordão,
Josué orou e parou o tempo. Amados, quantas maravilhas Deus tem feito nas vidas das pessoas que o buscam. Deus tirou José do calabouço e fez ele príncipe egípcio. Daniel esteve passando a sua vida por vários reis, e todos eles, quase ele, passando por dificuldade. Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha, mas Jesus estava lá junto com eles, amém, irmãos? Porque fidelidade, confiança e esperança. Daniel foi jogado na cova dos leões, porque foi surpreendido orando a Deus, como fazia 3 vezes ao dia. O pessoal queria matá-lo e olharam, e ele estava orando a Deus, e foram lá enredar para o rei, dizendo, Daniel está orando a Deus lá, não está orando para você, do jeito que você mandou o decreto aí. Agora não podia revogar o decreto. Aí o rei tem que fazer o quê? Então eu vou cumprir. Mas disse algo muito importante, olha, eu vou cumprir o meu decreto, que eu não posso voltar atrás, mas eu tenho certeza que o teu Deus vai te livrar. E é verdade. Foi jogado na cova dos leões. E o leãozinho ficou só olhando para ele, deve ter dado uma lambidinha nele. No outro dia, o rei foi chamar Daniel, ele saiu, glorificando a Deus. Amém, irmãos? Como você está essa noite? Quais são as suas dificuldades? Vamos esquecer a palavra de Paulo? Não. Paulo diz assim, por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recomeçada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Amém, irmãos? Não podemos esquecer o que Deus representa para nós. Não importa qual é a sua situação hoje, ou o que você passou, ou que você pode passar. Missão impossível esta vida? Para mim não. Missão impossível para você? Tenho certeza que não. Por quê? Tudo é possível àquele que crê. Amém, irmãos? Se tudo é possível àquele que crê, eu creio que no momento exato a recompensa vai chegar, porque eu vou buscar o Senhor Deus de todo o meu coração. Vou louvá-lo, glorificar o seu nome e me colocar diante dele todos os dias da minha vida. Jesus diz assim, vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Amém, irmãos? Da maneira que você está nessa noite, você pode ajoelhar, você pode curvar suas cabeças, nós vamos interceder pela sua vida. Eu quero pedir a todos vocês que com o coração voltado para Deus, possa abrir teu coração para Ele e dizer, Senhor, eu estou aqui no teu santuário nesta noite, ouvi a tua palavra, entendi a tua palavra, eu não quero ser como aqueles discípulos que ouviram a palavra de Jesus e foram embora. Não, eu quero ser como aqueles que ficaram, aquele Simão Pedro que disse, para quem iremos? Nós temos Jesus Cristo na nossa vida, e é com Ele que nós vamos ficar. Amém, irmãos? Curvem a sua cabeça e vamos orar neste momento. É você e Deus, é você pedindo a Ele, ao Pai, aquilo que você precisa receber dEle. Caso contrário, você ficará estacionado no mesmo lugar onde está. Mas você tem que sair para outros campos, tem que sair para outras paradas, para aquilo que Jesus tem te abençoado e aquilo que você tem buscado de todo o seu coração. Ó Pai querido, queremos consagrar nossas vidas a Ti, Pai. Nós sabemos que somos imperfeitos pecadores, nada merecemos. Mas o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos dá a oportunidade de chegar até a Tua presença face a face, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor pelas nossas vidas, por tantas coisas que nós temos padecido, Senhor. Mas Tu és tão maravilhoso, Tu és tão gostoso, Pai, que nós queremos ter a oportunidade de chegar até a Tua presença e pedir ajuda, clamando ao Senhor como fez aquele povo israelita, clamando ao Senhor como Daniel clamou, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como José,
como Moisés chegava à tua presença todos os instantes para interceder pelo povo. Ó Pai, aquele povo rebelde, tantas e tantas vezes trazendo desgosto para Moisés, trazendo desgosto para o Senhor, que o Senhor ficou até irado, querendo destruir aquele povo, mas Moisés foi lá e intercedeu por aquele povo, e Moisés disse: o Senhor tirou aquele povo do Egito, como o Senhor vai destruir esse povo? Ó Pai, o Senhor teve misericórdia, o Senhor fez tantas coisas e maravilhas, e tem feito, Senhor. Nós queremos agradecer por Jesus Cristo, que veio aqui nos ensinar a tua palavra, o novo mandamento, que nós devemos amar o nosso próximo como ele nos ama. Ó Pai, nós sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer, ele mesmo disse na palavra. Ó Deus Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir pelas vidas que estão aqui essa noite, cada um com seus problemas, com as suas tribulações, com as suas adversidades. Ó Pai, para eles não existe missão impossível viver nesta terra, porque tudo é possível aquele que crê, e nós cremos, a missão nesta terra é possível, porque nós estamos diante do Senhor, com o Senhor, te buscando de todo o nosso coração. Remova o coração de pedra, remova esse coração que não quer saber de ti, tira esse coração de pedra e traga um coração de carne, vertendo amor por ti, Senhor. Ó Pai, nos ajude a orar mais, a te buscar mais, a depender mais de ti. Ajuda-nos, Senhor, a não ter medo, como Davi não teve medo, mesmo passando pelo vale da sombra da morte. Ó Deus Pai, em nome de Jesus nós pedimos que o Senhor reconsidere, apague da sua memória os nossos pecados da mocidade, nossos pecados que fazemos todos os dias. Ó Pai, não lembra mais, Senhor, perdoa-nos, Senhor, estamos arrependidos de tantas coisas que fazemos que desagradam o Senhor. Fortaleça-nos, Senhor, no teu Santo Espírito. Ó Pai, derrame tuas bênçãos nas pessoas que estão pedindo alegria, paz, saúde e prosperidade. Remova toda a doença, todo espírito imundo de doença, enfermidade, eu quebro o teu poder agora, eu te repreendo em nome de Jesus. Demônio, espírito que traz a falência, que traz a enfermidade, que traz a depressão, que traz a separação, a dissensão, eu te repreendo em nome de Jesus, anulo a sua força, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Ó Pai, abençoa cada vida, cada família aqui representada, cada empresário, tira a dor, Senhor, restaure a saúde, Pai, em nome de Jesus. Traga o benefício do perdão, soberano Deus. Perdoa os nossos pecados e nos faz valer a sua misericórdia em nossas vidas. Nós oramos em o nome de Jesus. A igreja fique de pé, levanta e estenda as suas mãos para receber a bênção, que nós vamos pedir a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, que vocês possam receber alegria, paz, saúde e prosperidade, que possam receber uma vida de alegria, que possam estar sem medo do impossível, porque é possível aquele que crê. E eu declaro agora, em nome de Jesus, que vocês possam ser ricamente abençoados, com muita paz, muita alegria e espírito de ousadia para vencer todos os obstáculos da vida. Que o Senhor te abençoe e que te proteja de agora em diante, em nome de Jesus, amém. Diga assim: eu recebo, em nome de Jesus. Vão na paz do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, até quarta que vem.